Cara, se tem uma coisa que me deixa um pouco nervoso nesse universo todo aí de vibe code, não é nem você utilizar a IA como uma ajudante sua para a produção de sistemas, mesmo que ela tenha, por exemplo, que codar tudo que tá ali. Mas na verdade é uma espécie de falta de padrão nesse tipo de ação em você utilizar a IA. Cara, eu separei nesse feriado alguns vídeos, né, alguns tutoriais que tinha aqui na internet para estudar um pouco sobre essa prática. Cara, vai todo mundo para um canto diferente. Parece que eles não se padronizam a respeito. Eu até perguntei, né, lá no nosso grupo como que a galera faz essas práticas lá no Telegram. Cara, também todo mundo vai para um canto. São coisas muito diferentes. E aí eu realmente quis criar o meu modo de produção, né, com inteligência artificial. E na verdade me deu um estalo na cabeça que é o seguinte: princípios de engenharia de software e arquitetura de software sempre existiram quando a gente foi falar, né, de uma produção mais moderna. Por que a gente não pode aplicar isso, né, nessa ideia aí de vibe code para tentar guiar a inteligência artificial para uma produção um pouco melhor? Bom, foi isso que eu realmente fiz e, pelo mais incrível que pareça, deu resultados bem interessantes. Eu peguei como exemplo para eu tentar resolver um problema que eu não faço a menor ideia, que eu não tinha nenhum conhecimento. Eu quis fazer um projeto que é um streaming de vídeos, tipo um Netflix da vida, em que eu chegava ali e jogava um videozinho para ele ficar streamando. Aqui em casa eu tenho uma Raspberry que ela funciona como videogame para mim e também como uma biblioteca que eu tenho em particular. Por que não ter um streaming de vídeos? E para ser até um pouco mais direto para qualquer outra pessoa consiga reproduzir o que eu fiz, eu tentei utilizar as inteligências artificiais mais básicas que a gente tem no mercado. ChatGPT na sua versão free e o Cursor IA também na sua versão free. Eu fiquei bem feliz, na verdade, com o que eu acabei recebendo, com as respostas que eu acabei recebendo. E eu vou deixar, na verdade, esse projeto todo, que sim, né, já deixando aqui de spoiler, ele foi bem sucedido. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, né, do GitHub, mas teve alguns poréns. E eu quero que a gente converse um pouco sobre isso. Eu quero que a gente fale sobre engenharia de software aplicada a vibe coding, aplicada à inteligência artificial e também, né, sobre essas produções que a gente tem com IA. E agora eu já até te pergunto, você é uma pessoa que utiliza muito inteligência artificial para fazer seus projetos? Código em si você continua fazendo ou você delega 100% para inteligência artificial? Eu acho que é um meio a meio, sabe? Mas eu quero mostrar tudo que eu realizei agora e também quero saber a sua opinião. Dito isso, vamos começar o vídeo. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se encontra para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou o link do comentário fixado, você garante 10% de desconto na melhor escola de programação do Brasil. E eu, como um professor lá da trilha de Python, Clean Code em Python e Fast API em Python, eu garanto um material de ótima qualidade para seus estudos. Galera, antes da gente entrar diretamente na produção e em IA, vamos dar um contexto sobre engenharia de software aqui rapidinho. Quando a gente fala sobre engenharia de software, são práticas que existem para que a gente tenha uma melhor produção quando a gente for trabalhar com diversas outras pessoas ou em alguns objetivos similares na produção do software. Só que tem uma coisa, livros, por exemplo, o Somerville, no Engenharia de Software, ou até mesmo na Engenharia de Software Moderna do Marco Túlio Valente, que é brasileiro lá da UFMG, eles já estão no mercado há muito tempo, já mostram essas práticas há muito tempo. E o que a gente tem ali são algumas estratégias para conseguir fazer o nosso desenvolvimento. O que eu tentei fazer, né, é pegar um modelo que tem lá no Somerville e realmente aplicar isso na produção com inteligência artificial. Eu acabei pegando um modelo que tem um ciclo de produção em espiral. Eu vou tentar resumir aqui muito como é que funciona esse ciclo de produção, mas é muito possível que você já esteja familiarizado com isso. Que é simplesmente o seguinte, olha só. Você define o que você deseja, né, que seja implementado. Geralmente a galera até faz algumas imagens, alguns diagramas e tudo mais. Depois você levanta os elementos técnicos que são necessários para essa produção, discute a complexidade disso, cara, será que a gente tem competência para fazer uma coisa dessas?
Depois, separe essa produção em pequenas tarefas, que é aí que você cria a ideia do backlog e implementa um protótipo que seja útil, um produto ali que você consiga implementar e ter uma ideia do que você está fazendo. E depois você meio que refina essa ideia de protótipo agora para um produto mínimo. Isso daqui são passos, eu tô meio que, né, abreviando tudo que funciona nessa ideia, né, de uma produção num ciclo espiral. E eu tentei colocar isso direto, né, para essas inteligências artificiais. E como que começou isso tudo? Vamos lá, eu tenho que fazer um app que faça, né, streaming de vídeos. E eu não sei absolutamente nada sobre streaming de vídeos. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco de engenharia de prompt e as palavras que a gente tem que ter na cabeça é descrição e contexto, para que você consiga transferir coisas interessantes para uma IA. Eu abri ali o ChatGPT na versão free dele e coloquei esse prompt aqui, vamos analisar ele agora. Olha só, você é um especialista em programação e desenvolvimento voltado a streaming de vídeos, eu estou definindo o que eu quero. Eu desejo implementar um software que realize streaming de vídeos em meu browser. Entretanto, eu não sei como realizar tal tarefa. E aí eu falo qual que é a minha ideia, né? Eu quero um Netflix caseiro, quero colocar um MP4, né? Uma pasta cheia de MP4s. Eu sou programador experiente em Python, já estou acostumado a fazer projetos e é isso daí. Isso daqui foi uma parte interessante, porque o ChatGPT ele me falou como que se faz streaming de uma forma um pouco mais profissional. A gente não chega, por exemplo, fazendo reprodução de MP4. Arquivos MP4 eles são muito ruins para você fazer streaming, até mesmo porque você não tem o controle da qualidade. Então, o que você faz, na verdade, é transformar os arquivos .mp4 em arquivos HLS, que são HTTP Live Streaming. É isso daí que você tem que ter. Esses arquivos, eles, na verdade, são, por exemplo, vários elementos ali do seu vídeo que são picotados em pequenos arquivinhos, que eles vão ser entregues, né, em streaming. E também você tem um arquivo índice lá em cima que fala, né, onde é que está mais ou menos o tempo e a característica de cada passo ali no seu streaming. E sim, a resposta do ChatGPT foi muito boa. Ele me mostrou ali como é que seria, na verdade, a arquitetura do projeto inteiro em relação às ações que ele tem que fazer e também mostrou as fases que eu teria que ter nesse projeto. Então, a primeira parte ali seria realmente criar uma estrutura de back-end em que tivesse essas rotas necessárias para fazer esse streaming de vídeo. Em seguida, a gente refina esse tipo de back-end e depois faz, né, a construção ali de um front-end em que tenha, né, esse catálogo, as disposições dos filmes e tudo mais. Quando eu quis fazer essa descoberta, né, de como que seria os vídeos e tudo mais, eu desenhei por mim mesmo essas telas aqui, olha, em que teria, né, essa disposição dos filmes, eu clicaria e depois ele me mandaria para uma outra janela em que estaria ali o player. Foi isso que eu quis fazer. E seguindo esse modelo da produção do meu projeto, né, baseado em engenharia de software, eu tinha que descobrir quais eram as techs necessárias para eu conseguir fazer esse tipo de projeto. Até para eu saber se era complicado ou não, né? Então eu simplesmente cheguei lá no ChatGPT de novo, né, na parte free dele, e mandei esse seguinte prompt aqui, olha. Considerando a construção anterior, liste as ferramentas de código que eu devo utilizar para a implementação. E aí eu falei para ele me justificar as escolhas, né, e para ele ser direto e não me dar um texto introdutório nem um texto final, né, me dá as tags aí para eu avaliar. E aí ele foi lá e realmente me cuspiu essas tags aqui, olha. E uma coisa interessante quando eu vi isso daqui, foi que eu tinha que filtrar um pouco as coisas que eu gostaria. Por exemplo, o chat ele acabou me mandando aqui para eu utilizar S3 mais Cloudflare para ter uma escala de projeto. Aí entra o seu conhecimento em relação à produção de software. Eu não preciso de um S3 ou de Cloudflare para fazer uma coisa dessas. Eu gostaria de ter simplesmente uma pasta ali que eu fizesse tudo que era necessário. Então eu segui dessa forma. Nota que, mesmo com algumas respostas que a gente vai ganhando da IA, é muito interessante a leitura, a compreensão e a organização dessa informação toda. E beleza, eu acredito que eu consigo fazer isso daqui. Eu acho sim que é viável de fazer uma ideia, né, desse nosso web de streaming. E o que eu fiz foi simplesmente o seguinte, eu montei um promptzão.
Nesse promptzão, eu desejei colocar todas as informações que o ChatGPT tinha me falado anteriormente, de como que era, por exemplo, a visão geral da arquitetura que eu ia fazer, né, as techs que eu ia utilizar. Falei lá no início, né, que ele era um desenvolvedor voltado a streaming e desenvolvimento. Então aqui eu resolvi, né, até mesmo colocar uma estrutura de projeto e tudo mais. Cara, o que eu falo é realmente isso. Engenharia de prompt é uma coisa muito significativa. A gente sempre tem que trabalhar com essa ideia de contexto e descrição. Contexto e descrição. E eu sei que, de certo modo, eu poderia até ter melhorado esse prompt e colocado algumas outras funcionalidades ali ou descrições melhores. Só que eu peguei ele do jeito que ele estava e taquei lá no cursor e falei, irmão, se vira aí, resolva tudo que está nesse prompt, eu quero meu software e tamo aqui. E pelo mais incrível que pareça, depois de um tempinho ele foi lá pensando e sim, ele foi criando o projeto, ele criou certinho tudo que eu tinha pedido ali. Ele foi bem restritivo em relação às regras e eu consegui ter esse sistema aqui. Tinha tudo que era necessário, eu conseguia subir e tudo mais, só que quando a gente entra na parte de arquitetura de software, aí começaram a aparecer algumas coisas. Beleza, a IA conseguiu me fazer sim um projeto que era funcional. Era isso que eu estava querendo. Por enquanto, eu queria só uma espécie de protótipo para conseguir validar a ideia. Se você quiser chamar isso de POC ou prova de conceito, fique à vontade. Só que a ideia era o seguinte, bom, eu cheguei a fazer isso, mas quando eu fui dar uma olhada na arquitetura e no design de código, simplesmente o cursor ele foi lá e me mandou tudo concentrado no arquivo main gigantão. Então, tinha mais ou menos umas 400 linhas ali de código, eu tive que dar uma olhada em cada linha e entender cada situação, principalmente as rotas que estavam ali. Depois eu até acabei pedindo, né, para ele criar um arquivo Markdown para me mostrar o que estava acontecendo e eu ter um entendimento melhor sobre as rotas e as funcionalidades. E depois, né, com uma certa leitura ali, eu consegui entender tudo que o código estava fazendo. Essa é a parte mais crítica no teu trabalho, quando você vai falar de produção de software voltada a esses vibe code da vida aí. Você tem que ter uma leitura de software muito boa. E desse caso, eu realmente separei um bom tempo para ficar só nisso. Se eu fosse trabalhar com o código desse jeito, não daria muito certo. Ele já nasceria com uma espécie de legado. Não tem padronização, não tem separação de responsabilidades, você vai ter um arquivo que, à medida em que essas features começam a crescer, o arquivo também cresce. Então, eu tive que utilizar algumas habilidades que a gente tem, meio que em separação de responsabilidades e arquitetura de software. E aqui, de uma maneira bem simples, você consegue pegar tudo isso naquele livro do Clean Architecture do Uncle Bob. Nada de outro mundo. Eu simplesmente quis utilizar um dos padrões que é o mais convencional que a gente tem aí, que é o MVC. Então eu coloquei esse prompt aqui para IA. Que olha só, você é um especialista em programação e desenvolvimento Python voltado a boas práticas de arquitetura e design de código. Eu estou agora mudando a ideia da perspectiva dele, a tarefa dele, né? Então, eu coloquei aqui, olha, considerando todo o projeto, eu quero alterar a arquitetura para fornecer maior clareza e separação de responsabilidades. Eu coloquei ali o que eu quero só numa pasta que se chama Epic, que foi onde que ele construiu, né, o código-fonte disso aí. E aí eu mostrei toda a arquitetura que eu queria junto com as responsabilidades, né, de cada pastinha. E aí eu falei, olha, tarefa é para você aplicar isso daí, e agora eu quero ver o que você vai fazer, cursor. De novo, né, na sua versão totalmente gratuita. E sim, de uma forma bem interessante, ele conseguiu criar ali as pastinhas que eu desejava e fez sim a separação de código. Na verdade, a separação estava até muito boa quando eu olhava na pasta controller, porque lá eu estava definindo quais eram as funcionalidades do meu projeto, que eram, né, as regras de negócio. Então todas as ações elas estavam concentradas ali. Isso foi uma coisa muito boa. Mas tinha alguns detalhes na produção que o cursor acabou fazendo que, cara, isso chama a atenção de todo tipo de sênior. A primeira coisa estava exatamente nessa parte, né, da criação do arquivo HLS, que é, né, a conversão do MP4 para HLS. Ele me mandou esse código aqui, olha. Se você notar, é um código que está cheio de responsabilidades, tem muitos ifs aqui e tem essa estrutura de controle de erros e tudo mais.
Esse é exatamente um tipo de código que eu iria pedir para um outro programador júnior para refatorar ele. Isso porque você consegue colocar ele todo numa classe e utilizar métodos públicos e métodos privados para conseguir fazer mais separação ainda. Então você teria muito mais clareza no que você está fazendo ali desse projeto. É claro que algumas pessoas podem olhar isso daí como um preciosismo maior, não é tão necessário assim para um projeto, principalmente que fosse pessoal e tudo mais, mas quando você fala, né, de uma atuação meio que em ambiente de trabalho para produção profissional, você ter uma melhor clareza do teu projeto ajuda muito. E nesse caso eu acho que fazia sentido. E um outro lugar que, assim, cara, me perturbou um pouco foi a pasta view. Porque eu tinha definido, na verdade, lá no prompt, que seria um local para interação de retorno a usuário e resposta HTTP. Só que o que ele geralmente fez ali, na verdade, foi pegar algumas DTOs do Pydantic que a gente tem e colocou ali, ou então você pode chamar isso de validadores. Ele simplesmente colocou esses elementos ali e deixou do jeito que está. Na verdade, quando você vai falar arquiteturalmente sobre o que é uma view, é um lugar onde que você deixa ali essa responsabilidade de troca de informação com o usuário. Esse aqui é um exemplo de uma view um pouco melhor quando você vai falar a respeito de APIs. E aqui é claro que eu tenho que deixar essa ressalva que dependendo de framework para framework, o nome view muda. Por exemplo, no Django, uma view não tem essa responsabilidade, né, de ser esse lugar para interação HTTP com o usuário. Entretanto, foi isso. Eu acabei utilizando o modelo MVC padrão. Mas uma coisa que eu não posso negar é que sim, o app estava funcionando na parte de back-end do jeitinho que eu queria. Eu colocava lá o meu MP4 numa pasta, usava uma rota para verificar se o projeto identifica que aquele cara ali ele existe, né, que aquele arquivo MP4 ele existe, e rodava uma rota para que ele conseguisse fazer a transformação desse arquivo em HSL. Tava tudo certinho. Nesse ponto, eu não tenho que reclamar. Talvez eu tivesse um pouco de conservadorismo em relação a código, mas em relação às funcionalidades, cara, nada a reclamar até agora. Os problemas, na verdade, começaram quando eu pedi para o Cursor para ele me criar uma interface, né, segundo aquelas rotas, que me apresentasse ali os vídeos, que tivesse uma plataforma de streaming e tudo mais. E realmente, assim, de cara, e colocando um prompt qualquer coisa, ele conseguiu fazer para mim. A única coisa é que eu pedi realmente com que eu utilizasse somente JavaScript, HTML e CSS. Não queria nenhuma outra framework ali. Queria mesmo que o Fast API que eu estava utilizando já jogasse os arquivos, né, de index.html para mim. E ele realmente conseguiu fazer. Ele trouxe ali para um único vídeo, né, essa parte de você criar o HLS e também de você reproduzir. Tinha um player ali. Só que depois eu quis entrar nessa parte de refinar o front-end e trazer um pouco mais de contexto, né, e user experience ali para o meu front-end. Então eu mandei esse prompt aqui, olha. Você é um especialista em programação e desenvolvimento voltado à implementação de front-end. Eu quero alterar a interface visual, aí eu coloquei lá que eu quero, né, que seja tudo na pasta static. Coloquei as imagens que eu queria colocar essa imagem para que o cursor ele entendesse, né? Eu coloquei lá, falei, né, que era o design estava presente naquele arquivo, falei como é que seriam os detalhes da implementação, as regras, e eu pedi para ele fazer isso que eu queria. E na verdade é que ele começou a soltar algumas coisas estranhas. A interface não ficava boa. Às vezes o player ficava muito grande, ou então não tinham aqueles cards meus lá para se criar, né, esse carinha e para mostrar os filmes e tudo mais. Isso meio que não acontecia. E acabava ficando um pouco chato. Com isso, meio que a gente entra num caso de, cara, eu quero porque eu quero fazer esse negócio funcionar. Então eu fiquei meio que escravizando ali o cursor. Não, quero desse jeito, quero desse outro jeito, quero desse outro jeito. Isso é uma má prática. E eu sei que muita gente acaba caindo nessa má prática de ficar ansioso por querer fazer a coisa funcionar e obriga a IA a meio que querer fazer isso. Cara,
eu acho que isso não funciona. Aí já entra, né, em situações mais emocionais, de ansiedade e tudo mais, mas eu acredito que todo mundo já passou por uma situação dessas. Bom, não teve jeito. Eu tive sim que melhorar o prompt, pegar um pouco mais, né, pesado sobre essa parte de engenharia de prompt e tentar escrever alguma coisa muito melhor. E cara, eu mandei um prompt que ficou bem grande, eu nem sei se vai dar para ver aqui. Qualquer coisa dá uma olhada lá no link do GitHub. Mas eu listei as rotas que eu tinha no back-end para ele utilizar, eu mostrei como é que seria toda a experiência do usuário, desde de apresentar, né, todos os cardzinhos, de eu clicar ali, de eu fazer o vídeo rodar. E depois de um tempo, realmente utilizando esse prompt, o curso realmente conseguiu fazer o que eu queria. Ele fez toda a experiência ali, ele mostrou os cardzinhos, quando eu clicava ele ia para essa parte, né, de mostrar ali um player, então tava muito legal. Só que não para por aí, sabe? Até agora, pessoal, eu não cheguei a mexer em código. Tudo que era código eu queria fazer totalmente em Vibe Code. E não é porque eu sou fã desse tipo de prática, qualquer coisa. Não, eu só quero fazer mesmo, tá? Até aqui eu não cheguei a mexer em código. Só que o que aconteceu foi que quando eu tentei colocar um outro filme ali para conseguir, né, transformar em HLS e ter ali o meu streaming, cara, eu não conseguia rodar esse filme de jeito nenhum. Se você já viu o Rock Balboa, é ele. Mas ele não rodava de jeito nenhum. E é aqui, pessoal, que entra exatamente a sua expertise como um desenvolvedor. Eu tive que abrir ali o console, né, do meu browser, entender o que estava apresentando ali de erro e tentar dar uma olhada em código para resolver alguma coisa. E sim, eu acabei modificando o código, acabei colocando a mão ali na massa e codando um pouco para arrumar o que estava ali. Era uma coisa bem simples, na verdade, era porque o áudio de um filme ele não estava indo do jeito que deveria estar indo, né, para fazer esse tipo de streaming. E aí eu descobri que tinha um parâmetro ali que você alterava, que estava na própria lib das ferramentas que eu estava utilizando, coisa bem simples. E depois eu perguntei ali pro Cloud, não pro, eu tô falando de Cloud aqui, eu perguntei pro Cursor se estava tudo certo em relação a isso, e ele falou, cara, olha só, dá para você melhorar dessa forma. E eu aceitei o que ele estava falando. E sim, consegui desse jeito, né, terminar a minha implementação e fazer tudo que eu queria. E, cara, foi bem legal, na verdade, eu conseguia fazer a transmissão do meu PC, por exemplo, para minha TV. Então, eram coisas... Foi um projeto bem legal, de verdade. Eu consegui aprender muito com o que eu estava fazendo e eu nem sabia como é que funcionava essa parte de você fazer stream de vídeo. Mas eu tenho alguns pontos aqui para concluir que eu acho que é interessante da gente discutir. Embora eu tenha utilizado inteligência artificial e colocado ela como se fosse literalmente um desenvolvedor e eu ter colocado minimamente a mão em código, eu senti, na verdade, a minha atuação muito mais como engenheiro de software e como arquiteto de software. Dessa vez, eu não me senti como um programador, mas sim como uma pessoa um pouco mais especializada em que estava dando ordens. Uma outra coisa é que, assim, o cursor por si só, ele estava mostrando ali muito código de uma única vez. Então a leitura disso era difícil. Se tivesse algum bug ali numa produção maior, talvez ele tivesse facilmente passado despercebido por mim. É claro que passou quando eu criei ali o front-end e tudo mais, mas uma coisa é certa, leitura de código, cara, isso é absurdamente primordial. Foi o que eu investi mais tempo na produção desse software. E o terceiro é que é o seguinte, eu não sei se eu tivesse utilizado ferramentas de IA um pouco mais premium, um pouco mais pro, se o resultado sairia o mesmo. Mas o que eu entendi foi que necessitava de uma certa curadoria sobre todos os códigos que o curso iria colocando ali para mim. Cara, não dava para aceitar exatamente isso como um projeto 100% profissional. Você tem que dar uma olhada no que está sendo feito ali. Você tem que garantir uma certa separação de responsabilidades no código inteiro. Eu dou uma nota para o código que ele produziu de 6.5. Está um pouco acima da média, mas ao mesmo tempo tem muita possibilidade de melhoria. Bom,
Dito isso, eu tenho que falar, eu fiquei muito feliz com isso tudo que eu acabei criando. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, o vídeo acabou ficando um pouco grande aqui. Queria jogar essa experiência toda aqui para vocês. Todos os prompts que eu tô falando, cara, isso daqui vai estar tudo lá no GitHub, tá todo documentado certinho, né? Se você quiser até utilizar esse player de streaming para você, você pode utilizar sem nenhum problema. E, bom, acho que é isso. Me diz aí, o que você achou? Você concorda com tudo que eu fiz? Você tem outros planos, né, para utilizar a inteligência artificial? Você discorda de algum plano que eu coloquei aqui? Me conta aqui nos comentários. Bom, é isso que eu tenho para hoje. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. E até mais.